Bom, gente, agora a gente vai estudar o modelo heliocêntrico de Copérnico. Hélio, Sol, cêntricos vem de centro. Então, agora o Copérnico colocou o Sol como centro do universo. Então, no fim da Idade Média, estava surgindo na Europa um clima de livre pensamento, sem muitas interferências políticas e religiosas. Os textos árabes e gregos estavam sendo traduzidos para o latim e universidades estavam sendo fundadas, escolas de pensamento estavam se formando. Então, já estava aquele clima já de renascimento, de novas ideias, ciências surgindo. E nesse cenário de florescimento de ideias é que surgiu Nicolau Copérnico, que apresentou seu modelo heliocêntrico do universo. Sua obra foi publicada no livro sobre a Revolução dos Corpos Celestes em 1543, ano de sua morte. Nessa época que havia novos modelos alternativos ao de Ptolomeu, então que não só o modelo de Ptolomeu, de Cláudio Ptolomeu, que estava sendo usado, né, já tinha outros modelos alternativos. Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1473 e 1543, que foi um astrônomo religioso polonês. Ele retomou um antigo modelo criado pelo filósofo grego Aristarco, nós já comentamos ali atrás, e colocou o Sol imóvel no centro do universo. Continuando aqui, e todos os planetas, inclusive a Terra, girando ao seu redor. O modelo de Nicolau Copérnico, ele é bem mais simples e um pouco mais próximo da nossa realidade atual, porque ele é baseado no fato de que a Terra gira sobre si diariamente, né? E que a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente o centro dela própria e da órbita da Lua, porque nós sabemos que a Lua gira em torno do centro da Terra. Então, a Terra é o centro do movimento da Lua. Que todos os corpos celestes giram ao redor do Sol, o qual está próximo ao centro do universo. Hoje nós sabemos que nem todos os corpos celestes eles giram em torno do Sol, apenas aqui no nosso sistema solar, né? O qual está próximo do centro do universo. Então, hoje o Sol também não está próximo do centro do universo, apenas aqui no sistema solar. E que um corpo mais próximo do Sol viaja com velocidade orbital. O que é a velocidade orbital? A velocidade com que um astro gira ao redor de outro. Então, um corpo mais próximo do Sol viaja com velocidade orbital maior do que quando está mais distante. Isso nós vamos ver lá nas leis de Kepler, que isso é verdadeiro. O Ptolomeu, ele colocou a Terra no centro sem girar, porque se ela girasse, ela quebraria. Mas o Copérnico, ele argumentou o seguinte, que quando o Sol, que é muito maior que a Terra, ele teria quebrado primeiro se ele tivesse que girar ao redor da Terra. Olha que interessante, ele teria quebrado se ele tivesse que girar ao redor da Terra. Então, os sistemas de Copérnico e Cláudio Ptolomeu, eles apresentam duas grandes diferenças. O Copérnico trocou a posição do Sol e da Terra e eliminou o ponto eclante, aquele ponto que a Terra ocupava lá, que os planetas giravam em torno dos epiciclos, que os planetas giravam em torno daquele ponto. Outra coisa, para explicar as variações nas órbitas celestes, ele supôs que os planetas se moviam em 34 epiciclos. 7 para Mercúrio, 5 para Vênus, 3 para a Terra, 5 para Marte, 5 para Júpiter, 5 para Saturno e 4 para a Lua. Olha a cabeça e a conclusão que ele chegou de tantos epiciclos, que são aqueles ciclos que os planetas giram em torno que girariam em torno do Sol. Através do modelo de Copérnico, foi uma coisa muito importante também, foi possível a primeira determinação da distância de um planeta ao Sol, em termos de distância Terra-Sol. Muito importante essa medição aí, né? A distância, a primeira determinação de distância de um planeta ao Sol em relação à medida da distância Terra-Sol. Então, mediu-se a distância da Terra ao Sol e depois foi feita a distância de outros planetas, da distância de outros planetas em relação ao Sol também. A teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico conseguiu dar explicações mais naturais e simples para os fenômenos observados. Porém, Copérnico não conseguiu prever as posições dos planetas com suficiente precisão e, infelizmente, ele não alcançou uma prova categórica de que a Terra estava em movimento, que era uma coisa dificílima de provar naquela época, porque nós aqui acreditamos que nós não percebemos movimento nenhum da Terra. Para nós em relação à Terra, estamos em repouso.
Sua teoria foi violentamente atacada pela Igreja Cristã e sua obra foi colocada no índex dos livros proibidos pela Inquisição. Nós sabemos que a Inquisição ainda naquela época atuava muito fortemente, né, e condenava muitas pessoas, inclusive Galileu Galilei, também que defendeu esse modelo, né, heliocêntrico, só não foi condenado à morte porque era uma pessoa muito influente na época, né, mas teve que assinar um documento. E aqui também está, né, o esquema do modelo heliocêntrico do Nicolau Copérnico, colocando o Sol no centro, a Terra, né, girando e os demais planetas girando em torno do Sol, né, a órbita de Marte, aqui, né, o movimento retrógrado de Marte também, né, que vai e em outras épocas volta, né, então aquele movimento de ida e de volta, né, que são os epiciclos, né, colocando, explicando um pouco melhor esse movimento, as laçadas, né, esses movimentos dos planetas que hora vão, outra hora voltam em torno do Sol, né? Um esquema mais ou menos aí simplificado do movimento do modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, né? Aí agora também um dos últimos modelos que a gente vai ver é o modelo de Tycho Brahe, ou Tycho Brahe. Para Brahe, a Terra era o centro do universo. Na realidade, o que o Tycho Brahe fez foi combinar o modelo de Copérnico e Ptolomeu. Interessante, foi um grande matemático também, o Tycho Brahe. Ou Brahe, eu vou falar Brahe como se escreve. Para Brahe, a Terra era o centro do universo. Ele não aceitou o modelo de Copérnico, mas mudou o modelo de Copérnico para deixá-lo mais compatível com as suas convicções, né? Fez lá do jeito dele. O modelo tichônico era uma combinação do modelo de Ptolomeu e de Copérnico. No centro do universo estava a Terra, imóvel, né? Porque eles não aceitavam essa posição de que a Terra se movimentava. O Sol girava ao redor da Terra, mas os planetas, essa que é a diferença importantíssima, giravam ao redor do Sol. Por isso que é uma combinação do modelo de Copérnico e de Ptolomeu, porque o Ptolomeu acreditava no modelo geocêntrico, a Terra no centro. O Copérnico acreditava que os planetas giravam, a Terra e os demais planetas, astros, giravam em torno do Sol. Então, o que o Tycho Brahe fez? Ele colocou aqui a Terra no centro, a Lua girando em torno da Terra e o Sol e os planetas girando em torno do Sol, e esse conjunto Sol e demais planetas girando todo mundo ao redor da Terra. Olha que interessante. A Terra no centro, a Lua girando em torno da Terra, o Sol e os demais planetas todos girando em torno da Terra. Uma tacada muito importante esse modelo do Tycho Brahe, que foi um dos últimos modelos aí a ser adotado.